E aí galera, aquele é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João. E o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Capitão América. Mas por que sobre o Capitão América? Porque o Capitão América está completando 80 anos de sua criação. Então é justo a gente separar um tempinho para conversar um pouquinho sobre Sentinela da Liberdade. Mas não é aquele vídeo cheio de informações como se fosse um documentário sobre o Sentinela da Liberdade. Não, é mais um bate-papo mesmo entre amigos sobre o personagem, o que eu gosto, ou de repente o que eu não gosto, enfim, bater um papo, uma conversa sobre o Capitão América, sobre o Steve Rogers, entre outros, quem sabe falar um pouquinho também sobre os outros Capitães América. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal você dá uma força muito grande para esse que vos fala. Além disso, se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, que curtindo os vídeos você ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E se for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links, você também ajuda muito o canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Tem muita gente que não gosta do Capitão América. E não gosta porque acha o personagem entediante, acha o personagem chato. Muita gente acha ele, na verdade, até desnecessário. Quem gosta de ler a história do Capitão América, quem se importa com isso e aquele outro. Alguns não gostam também justamente por causa da questão Capitão América, né? Ele é um símbolo muito claro dos americanos, dos valores americanos e não sei o que dos americanos. E aí, quando o cara não é meio anti-Estados Unidos, ele dificilmente vai acabar gostando do Capitão América. E tem quem ama o Capitão América e acha ele um dos personagens mais legais que já foram criados. Por sua vez, há aqueles que, enfim, gosta de ver ele ali nos Vingadores e em alguns momentos, mas não é muito chegado em suas histórias solo. Enfim, a situação é que tem todo tipo de gosto, né? E a questão é que eu curto o Capitão América, eu acho ele um personagem bacana, eu acho ele um personagem legal e penso que ele é um personagem muito importante dentro do universo Marvel por tudo aquilo que ele representa dentro do universo Marvel. O Capitão América é claramente o maior líder do universo Marvel. Ah, mas tem o Pantera Negra, tem essa, tem aquele. Igual o Capitão América não tem. Mas não tem porquê, porque o Capitão América é aquele cara que quando chega, todo mundo meio que baixa a bola. Você vê personagens extremamente poderosos que quando ele chega mostram um claro respeito pelo Capitão América, mostram um claro respeito por aquilo que um cara chamado Steve Rogers é. A identidade do Capitão América é conhecida de todos, né, dentro do universo Marvel. Lá no começo ela foi uma identidade secreta, até que chegou o momento que todos ficaram sabendo de quem era o Sentinela da Liberdade, quem era o homem por trás da máscara. E a questão é essa, o Steve Rogers é um personagem muito respeitado. Então o fato dele ser o Capitão América é justamente que a sua grandeza como pessoa, a sua forma nobre, correta, direita de ser, faz com que o Capitão América seja tudo isso. Porque se ele fosse um cara só de fachada, que ali na frente de todo mundo fosse um sujeito bacana, mas por trás era um sem vergonha, um cafajeste, a gente olharia e falaria assim, o Capitão América aí, o povo é só coisa de aparência, mas não é assim. O Capitão América é grande porque Steve Rogers é grande, o Capitão América é um claro símbolo daquilo que é correto e justo, porque esse homem é correto e justo. E quando a gente olha para a história do Steve Rogers, a gente vai ver que ele sempre foi assim, ele é assim porque ele é poderoso. Não, ele é assim porque ele sempre foi assim. Porque lá, nas suas origens, quem era Steve Rogers? Steve Rogers era um rapaz com alguns problemas de saúde, muito fraquinho, franzino, e que pouco podia fazer em favor do seu país e que queria muito lutar na guerra, porque ele não achava justo ele ficar em casa sem poder fazer nada, sem poder ajudar. E dessa maneira, ele então vai se alistar, mas ele é recusado porque não tem como ele passar nos critérios para que ele possa fazer parte das fileiras do exército americano. Olhando todo aquele perfil, seu biotipo por aí adiante, alguns homens do comando do exército americano vêm falar com Steve, fala para ele, e aí rapaz, tudo bem contigo? Tudo bem. É o seguinte, você quer ajudar? Quero. Então, vai ter uma experiência aí que a gente está fazendo,
que se você topar, você vai poder servir o exército e vai fazer grande diferença, mas tem um porém, se der errado você morre. Como é que é? Você vai querer ou não vai? E o Steve pura e simplesmente nem pensa, ele fala, vamos lá e vamos ver no que isso dá. E uma vez nisso, ele vai chegar num determinado lugar, vai receber o soro do super soldado, e uma vez que ele recebe esse soro do super soldado, sua inteligência amplia, o seu corpo também é completamente modificado e ele passa então a ter super força e também ter uma agilidade assombrosa, e não só isso, como sua inteligência também é ampliada, o Steve Rogers de bobo não tem nada. Embora muitos roteiristas pouco, às vezes, esquecem de explorar, né, a inteligência do Capitão América, muitas vezes tem quem queira tratá-lo só como um brutamonte cheio de músculos, e isso não é justo com o personagem. Talvez os dois roteiristas que melhor tenham retratado o Capitão América, embora eu goste muito do Capitão América do Stan Lee, sejam o Mark Gruenwald, que escreveu o Capitão América aí por volta de uns 13 anos, e quando eu comecei a ler quadrinhos, era justamente ele quem estava escrevendo a revista do Capitão América, que era publicada em formatinho pela Editora Abril, e ali li boas histórias do Capitão América. Tinha hora que a qualidade caiu um pouquinho, tinha hora que era ok, tinha hora que era muito bom, mas afinal de contas, 13 anos escrevendo um personagem, vai ter de tudo um pouco, não é mesmo? E ele, de fato, conseguia caracterizar muito bem tudo aquilo que o Capitão América representa. Um outro escritor que, na minha opinião, fez muita diferença e que é muito querido hoje, né, na sua fase no Capitão América, foi o Ed Brubaker. O Ed Brubaker também trabalhou muito bem o Steve Rogers e também fez com que houvesse outro Capitão América, no caso o Buck, uma vez que o Capitão América foi dado como morto, e o Buck acabou assumindo o manto do Capitão América. Posteriormente, o Sam Wilson também acabou se tornando o Sentinela da Liberdade, porque o soro do super soldado perdeu lá o seu efeito, o Steve ficou velhinho e o manto passou para o Sam. E o Sam foi um bom Capitão América também, teve ali seus bons momentos como Capitão América, e principalmente o Nick Spencer conseguiu trabalhar muito bem o Sam Wilson como Capitão América. Então, o Buck deu sua contribuição de uma forma muito bacana, o Sam Wilson também deu, mas na minha opinião, ninguém consegue ser o Capitão América tão bem, de uma forma tão característica quanto o Steve Rogers, justamente por quanto de tudo aquilo que ele representa. Steve Rogers é um personagem fantástico. E eu tenho aqui em mãos a primeira edição da coleção histórica Marvel, que foi publicada pela editora Panini em abril de 2011 e que de 2012, perdão, não 2011, 2012, e que custou R$ 19,90. E nos primeiros 4 volumes, né, a gente tem o volume 1 com o Capitão América, daí a gente também tem um volume do Homem de Ferro, um volume do Thor, e aí vai ter um volume dos Vingadores, escrito pelo Roy Thomas e desenhados pelo mestre John Buscema. Tem o Hulk aqui, mas o Hulk aqui está muito mais para Vingador fundador do que qualquer coisa, porque eu até achei que ia ter um encadernado do Hulk nessa coleção, nesses primeiros 4 volumes, né? Mas não teve não, o 4º volume foi dedicado aos Vingadores. E aqui nós temos a primeiríssima história do Capitão América, o que é bem bacana, onde a gente tem aqui Capitão América número 1, publicada, que tem a data na capa de março de 1941. Entretanto, porém, essa história não chegou nas bancas nos Estados Unidos em março de 1941. Chegou sim em dezembro de 1940. Em 1941 é a data em que a revista foi recolhida lá nos Estados Unidos. E a gente vai ver toda a problemática da guerra, e tudo aqui se passa bem depressa. Para dar um resumo da história, tanto é que na página deixa eu dar uma voltada aqui. 1, 2, 3. Na 4ª página a gente já está ali com o Steve Rogers prontinho para receber o soro do super soldado. A injeção é aplicada e ele acaba crescendo, ficando todo forte. E é dito aqui, né, que não só o seu porte físico seria ampliado, mas também sua inteligência. Depois o Stan Lee traz o Capitão América novamente lá na edição de número 4 dos Vingadores. E depois, quando o Capitão América vai ganhando ali o seu espaço com publicações solo, a gente vai ter um retcon da origem do Capitão América, escrita pelo Stan Lee e desenhada pelo Jack Kirby. E nesse retcon
a gente vai ver o Steve ali franzino, sendo chamado e tudo mais para a experiência, que diz, ó, você pode morrer, aquela coisa toda, e o Steve conhece, sabe quem é o professor Einstein, que é o cara que criou o soro do super soldado. Uma vez que o soro é aplicado, nada acontece. Por quê? Porque esse soro precisava ser ativado, e o soro foi ativado justamente no momento em que foram usados raio-vita. No momento que esses raio-vita foram disparados em cima do corpo do Steve, ele passa por essa transformação e fica todo parrudo, todo fortão, e começa ali a saga do Capitão América. Chama também a atenção o Buck. O Buck é um negócio, uma questão assim muito cômica, inclusive, né? Porque o Capitão América vai ter um sidekick, que é um menino muito novinho, e que por que ele é sidekick? Ele é do Capitão América? Porque o Capitão América ele descobre que o Steve é o capitão. Ele entra lá numa barraca, vê o Steve vestindo lá o traje do Capitão América, e quando ele vê aquilo, ele fala, rapaz, você é o Capitão América, então vamos fazer o seguinte, já que você descobriu que eu sou o Capitão América, você vai me ajudar de agora em diante, e você vai virar o Buck. Pronto. É uma decisão fantástica, né? É uma coisa que eu nunca entendi direito. Mas depois, quando o Ed Brubaker trabalha o Capitão América, ele dá uma ajustada dessas coisas, né? Porque o Stan Lee também, quando fez o retcon, não mudou nada disso, não. Ele manteve ali do mesmo jeito. Capitão América tem alguns vilões interessantes dentre deles, né? Quero citar 2 deles. No caso, o Barão Zemo e também o Caveira Vermelha, que é o maior vilão do Capitão América de todos os tempos. O Caveira Vermelha é literalmente o seu oposto, né? Tudo aquilo que o Steve não é, em termos de maldade, em termos de mau caratismo, entre outras coisas, o Caveira Vermelha é. Por outro lado, nós temos o Zemo. O Zemo é um cara mais... não é uma boa pessoa, mas é um cara ali mais estrategista, mais egoísta, um cara que quer profundamente egocêntrico, né, que olha muito para o seu umbigo, então ele também quer se dar bem em tudo que vai se fazer, e ele não é nem um pouco ético, né? E o Capitão América é um homem de ética, é um homem correto, é um homem direito. Então o Steve, mesmo quando ele olhava para o próprio governo, para o seu próprio país, e vê que a coisa está saindo dos trilhos, que as coisas não estão corretas, né? Ele não consegue apoiar o seu país, ele não consegue apoiar o presidente ou qualquer coisa desse tipo. Tanto é que chegou momentos em que ele deixou de ser o Capitão América por não concordar, né, com a forma com que as coisas estavam caminhando. Não dava para ele vestir as cores da América se a América estava corrupta, ou seja, aquilo que ele representa como dignidade e honestidade e também fidelidade, ele não poderia, nunca é negociável, né? Na Guerra Civil, por exemplo, quando ele é colocado em xeque, né, para ele entregar a identidade secreta, né, dos seus amigos, ele fala, vocês acham mesmo que eu vou fazer uma coisa dessa? E ele fala, você vai fazer? Ele fala, não vou fazer, e não vou fazer por algumas razões, eu não vou expor meus amigos porque eu sou fiel a eles, e a outra coisa, isso vai contra tudo aquilo que eu acredito, né, justamente porque vocês estão tolindo a liberdade dos outros ao agir dessa forma. E ali ele acaba enfrentando a SHIELD, numa história muito bacana, diga-se de passagem, aquele embate dele com a SHIELD e escapando ali do aeroporto aviões da SHIELD, em cima de um avião, de uma forma bem cinematográfica, né? Então, Capitão América é um personagem que muitas vezes é questionado, né, se hoje tem lugar para o Steve Rogers, né, para esse Capitão América bacana, para esse homem no mundo atual, por quanto de ser um homem fora de seu tempo. Eu penso que aquilo que o Steve Rogers representa como Capitão América, sim, sempre vai ter. Por quê? Porque o mundo precisa de bons exemplos, o mundo precisa de homens corretos, o mundo precisa de homens direitos, o mundo precisa de homens que façam a diferença, de homens que inspiram, né? De homens que defendam valores, que de fato promovam vida e por aí adiante. Então o Capitão América tem sim seu lugar, tem sim seu papel, e ele também traz muito consigo o símbolo não só o símbolo do herói, mas também o símbolo do líder. Então às vezes eu olho lá para o Superman na DC e vejo o Capitão América na Marvel, eu acho que os dois eles se equivalem, sabe, em termos assim de representatividade daquilo que um herói deve ser.
Então eu acho que, não em termos de poder, né, mas em termos daquilo que de caráter, de hombridade, de altruísmo, entre outras coisas. Então eu acho que o Steve Rogers, mesmo que nós tenhamos outros Capitães América, o Steve Rogers continua sendo o Capitão América, né? Então mesmo que o manto passe para outro, Steve ainda será o Capitão América, justamente por conta daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo que ele representa e o olhar que os outros têm sobre ele. Como eu disse, é o tal do cara que quando chega, as pessoas vão dizer: agora vai ficar tudo bem, porque o Capitão chegou. Então o Capitão América é sim um personagem bacana, e é uma pena que a fase atual, a fase do Ta-Nehisi Coates, não esteja tão bacana, tão digna do personagem como deveria. Embora também a fase do Rick Remender para trás não foi lá grande coisa. O Nick Spencer fez um trabalho bacana, mas tenho lá minhas ressalvas com algumas coisas e por aí adiante, né? Então, a última grande fase realmente do Capitão é a fase do Ed Brubaker. E que venham boas histórias do Capitão América aí no futuro, quem sabe um futuro breve, porque o personagem merece, e longa vida ao Capitão América. E mesmo que venham outros capitães, que eles sejam bem retratados, né? Porque o manto pode passar para outro, mas é importante lembrar que o caráter do Steve Rogers e aquilo que ele representa, né, precisa ser sempre reconhecido. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E aí, tu curte ou não curte o Capitão América? Acha ele importante? Acha que não? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.